Você já teve alguma dificuldade em como organizar o seu artigo científico? Nesse vídeo eu vou te dar dicas de como aumentar as chances do seu artigo ser aceito. Oi, eu sou a Paula Menezes, doutora em Ciências da Saúde, e vou compartilhar com vocês uma consultoria dada a uma aluna de doutorado que estava em dúvidas sobre como organizar o seu artigo científico. Mas antes, eu preciso esclarecer algumas coisas. Como o artigo ainda não está publicado, eu não poderia revelar o seu conteúdo para não comprometer a novidade do trabalho. Isso acontece bastante em pesquisa científica, fique ligado. Outra coisa muito importante é que na semana passada nós já realizamos outra reunião, onde tratamos sobre o título, organização das figuras e discussão dos resultados. Mas não se preocupe, você também receberá essas dicas, pois ao longo do vídeo irei realizar algumas pausas para explicar sobre o que estamos falando. Então, a gente viu, na semana passada, como era que estava seu artigo, a gente viu a questão das figuras, de juntar, né? Sim. Você conseguiu organizar? Sim, eu organizei, né? Como eu falei com você, eu estava pensando em discutir, a liberação junto com aquele teste de tempo perfeito. Uhum. Aí eu até pensei na quantidade de figuras também, como você sugeriu, para reunir as figuras, tentar para reduzir o número de figuras e aí discutir uma figura junto com a outra, um teste junto com o outro. Sim. E você já conseguiu organizar as figuras lado a lado? Sim, consegui. Pronto. E ficou com qualidade boa? Ficou. Ótimo. Eu vi que você mudou o título, Pode deixar. Conforme a gente tinha conversado também, e agora ele ficou mais sem aqueles aspectos metodológicos, Sim. Agora você, da forma que ele tá, você conseguiu pensar no seu trabalho, leu ele todo, eu acredito, e aí você formulou o que foi que realmente aconteceu lá no seu trabalho para que desse essa resposta, E aí agora o seu título está justamente com isso. Eu acho que ficou muito melhor do que estava antes. Sim, tirou aquele aspecto, de caracterização, e colocou como o objetivo final, o que obtivemos, como resultado. Então, Sim. acho que dessa forma o título ficou bem melhor mesmo. Atualmente, os títulos dos artigos publicados nas revistas mais conceituadas têm focado em deixar claro o que foi observado no trabalho. No caso da consultoria com a Tati, o título do artigo dela anteriormente era mais ou menos assim: Desenvolvimento e caracterização de nanopartículas do fármaco X para tratamento da doença Y. Perceba que dessa forma ela está descrevendo o que foi feito, não o que foi observado. Então eu sugeri para ela que ela deixasse algo do tipo: nanopartículas do fármaco X melhoram a doença Y. Já em relação às figuras, a questão é que ela tinha muitas imagens, e algumas revistas limitam esse número por artigo. Além disso, elas dificultavam a discussão, pois frequentemente ela precisava voltar e referenciar imagens anteriores, o que deixava a discussão muito fragmentada e repetitiva. Então eu sugeri para ela que ela fizesse o que os artigos publicados nas revistas de alto impacto fazem: juntar as imagens que se complementam. E essa é uma estratégia muito útil para resolver todos esses problemas. Por quê? Primeiro, ela vai ter um número reduzido de imagens. Segundo, que uma vez que as figuras elas possuem resultados complementares, eles já vão conversar entre si, facilitando a discussão. Tá, e hoje você vai me mostrar como que ficou, Sim, a discussão, a reorganização, isso. Beleza. Reorganizei essa parte que está em vermelho, que está em destaque, foi o que eu mudei, Tentei, como você tinha sugerido, correlacionar um resultado com o outro. Pronto. Tentando juntar as imagens e na parte dos resultados e discussão. Tá. Tem como você me abrir o arquivo das imagens para eu ver como que elas ficaram e já correlacionar quando a gente lê o resultado? Tem sim. Aqui, essa é a figura, da liberação do sistema, junto com a do tempo perfeito. Tá, então deixa eu só entender. Pronto.
Aí você vai ficar, né? Por exemplo, Isso. figura um A e um B. E um B. Né? Pronto, beleza. Essa razão vai ficar um. Pronto. O da liberação em cima, mas sendo a figura, no caso essa figura vai ser a 5. 5A e 5B. Pronto, ok. Então, dessa forma, você vai conseguir correlacionar em quanto tempo o seu fármaco ele foi liberado do sistema, né? E já correlaciona diretamente com o efeito que ele foi exercendo, né, nos animais à medida que a liberação ela foi acontecendo. Isso. Então, eu acho que dessa forma fica muito mais fácil, tanto de você explicar o seu resultado, quanto do leitor entender o seu resultado, né? E aí, com certeza, muitas dúvidas que o referi lá da revista teria, ele não vai ter mais e já vai ser menos uma pergunta que ele iria te fazer, né? Sim. Eu acho que isso deixa muito mais claro o seu trabalho. Então, vamos ler lá como é que ficou a discussão. Ok. Aí você colocou o meio, tá. Aí você dá uma olhada na norma da revista depois pra ver se esse figura aqui, 5A no caso, né? 6A. Vai ser isso. Se esse A ele vai ficar maiúsculo ou minúsculo, minúsculo. viu? Tem que dar uma olhadinha nas normas lá. Você pode olhar, se não tiver isso na norma, você olha como que os artigos mais recentes da revista têm expresso isso, né? Tá. Aqui nessa fase burst, que é a que o fármaco libera mais rápido, talvez... Ah, mas você já tá falando, né? Que nessa fase você tem uma liberação mais rápida. Pronto. Isso, em seguida de uma liberação mais gradual, né? Sim. Primeiramente essa fase. Tá, beleza. Porque aqui primeiro eu fiz a introdução, né, da liberação, dos resultados da liberação. Em seguida eu fiz a introdução do resultado do tempo efeito. E aí posteriormente eu fiz a relação dos dois resultados. Pronto. Eu tô vendo aqui que você já está relacionando a liberação da fase burst pela característica da sua partícula, né? Isso. Em relação à formação que ela tem. E aí você já está explicando que ela libera à medida que... Cadê? Eu tinha visto do polímero, né? Aqui. Isso. Isso, exatamente. Que ele está sendo liberado nessa fase de acordo, né, com a parede lá da sua formulação. Ok. É possivelmente do fármaco aquele que não foi não encapsulado, né? Aquele que estava na parede do sistema, da nanopartícula. Então, resulta, então, nessa fase burst. Sim. Pronto. Então, acho que isso já fica bem fechadinho. Já está explicando direitinho que o que não foi encapsulado, né, é aquele que está absorvido, provavelmente, na superfície, ele já vai mais rápido. Pronto. Aí depois você já começa a falar... Da introdução do resultado do in vivo. e do in vivo, isso. Tá. Pronto. Então você explicou aí como que foi, né, a resposta nos animais inicialmente. Aí depois você já começa a correlacionar com a liberação. Isso. Que este resultado, né, ele corrobora com o ensaio de liberação à medida que seu fármaco está liberando. Então o efeito ele já está sendo demonstrado. Sim. Aí eu faço a correlação, né, do meu fármaco livre, né, que ele teve um efeito. E quando a gente olha o resultado da liberação, a gente vê que ele liberou em apenas 6 horas. E o efeito também, no in vivo, foi de 6 horas. Então, aí você já casa certinho, isso aí. É nessa pegada mesmo, tem que ser. Agora aqui, ó, aqui não vai ser Y, vai ser um I, né? Ah, sim. Isso, aí você já puxa para o ponto de vista terapêutico, isso mesmo. E aí já mostra as vantagens de você ter um sistema, né, de liberação controlada. Muito bem.
Ótimo. Essa frase aqui, quando você puxa para o efeito, né, do ponto de vista terapêutico, você pode até colocar lá, quando você respondeu sobre os seus objetivos, né, lá na sua conclusão, você pode até abrir uma perspectiva de depois, né, se fazer um estudo de farmacocinética desse trabalho ou de um estudo semelhante que vocês venham a desenvolver, justamente para mostrar essa questão de absorção, distribuição e do metabolismo do fármaco, né, já que ele tem um efeito tão bacana nessa atividade aí. Pronto, é que eu puxei, finalizei, e aí já começo a falar da figura seguinte, né, que eu separei, que foi uma das nossas dúvidas, se deixava junto como sendo figura 6 ou se separava. Mas como ia ficar muita coisa e essa já expressa o tratamento em diferentes dias, né, e não mais o tempo perfeito, então eu deixei essa figura como sendo outra figura. Então essa já parte sendo a figura 7. Agora, só uma coisa antes da gente entrar aqui. Eu acho que talvez você teria uma referência mais recente do que essa de 2007 aí, para você fazer essa defesa aí da questão das vantagens de um sistema, né, de liberação controlada, porque hoje muitos estudos vêm sendo desenvolvidos nesse sentido, e eu acho que você consegue uma referência mais recente aí para justificar. Pode deixar essa, né? E acrescenta outra, provavelmente ela é uma referência mais clássica de um estudo reconhecido, grande e famoso nessa área, mas aí você aproveita para acrescentar uma bem mais recente, né? E de preferência de uma revista bem conceituada, né? De um grupo bem consolidado nessa área. Acho que justifica bem essa questão aí. Tá, e agora vamos ver a questão do efeito ao longo dos dias. Isso. Tá. Beleza, aí você já puxa, né, aqui para um trabalho pregresso do grupo, né? Sim. Que trabalhou com outro tipo de sistema de liberação. E aí você já vai falar da vantagem que o seu tem em relação àquele. Isso. Aqui, ó, você colocou o seu fármaco, né, associado à beta-ciclodestrina, que foi o sistema, né, que já foi publicado anteriormente, mas antes você usa símbolo e agora você usa por extenso. Aí é bom você padronizar tudo o símbolo. Aqui, ó, tá em português, tá? Tem que cuidar para colocar em inglês, porque o seu texto, né, está todo escrito em inglês. Aqui é um Y. No primeiro, aqui ao invés do primeiro I, vai ser um Y. É cyclodextrina. Isso. Pronto. Aí aqui, ó, quando ele fala aqui dessas regiões do cérebro que foram marcadas nesse ensaio de imunofluorescência, provavelmente esse artigo ele já vai propor um mecanismozinho de ação, né, que esse fármaco tem, quando ele marca essas proteínas. Sim. Então, eu não sei se você colocou, vamos ver mais embaixo, mas eu acho que essa perspectiva de como que o fármaco atua, né pela expressão, pela marcação dessas proteínas, aquele trabalho já deve sugerir um mecanismo de ação. E aí eu acho que você precisa deixar isso claro aqui. Citar esse mecanismo, né, como ele sugere. Isso você já pode corroborar com um possível mecanismo que o seu trabalho venha demonstrar. E se o seu trabalho não estiver demonstrando um mecanismo, como você trabalha com o mesmo fármaco, então você já puxa isso também. Eu acho que é válido você... Mas não cabe, não cabe nessa parte não, que ele fala o número, né, de neurônios ativados nessas regiões. Sim. E aí ele fala que então esse efeito ele foi por conta da ativação da via descendente inibidora da dor. Então, acho que isso já é a via, né? Isso. Pronto. Então, você já tinha contemplado isso. Pronto, perfeito. Era isso aí que eu queria ver. Se a pesquisa envolve fármacos, é sempre interessante escrever o seu mecanismo de ação. Caso você esteja utilizando esta molécula pela primeira vez, procure usar uma metodologia que busque elucidar por qual via este fármaco está atuando no organismo. Eu acho que, como eu li ele o trabalho todo e vi que, em resumo, no geral, o objetivo, né, o que eles descobriram através desse estudo foi isso. A marcação dessas proteínas
sugerindo então esse efeito através da ativação dessa via. Perfeito. E como é o mesmo fármaco, né? Então, provavelmente você vai estar em um mecanismo parecido. Sim. Ótimo. Aí depois você vai falar desse sistema aí pregresso, né? Que já tinha sido realizado anteriormente. Ok, que ele é usado para melhorar a estabilidade, solubilidade e biodisponibilidade de fármacos da classe do seu fármaco. E aí eu já cito esse outro trabalho que foi realizado com o mesmo fármaco, né? Em um diferente tipo de nanopartícula, da que eu estou trabalhando, e que eles fizeram o efeito, que foi até que você sugeriu para os próximos estudos, o farmacocinético. Pronto, perfeito. E eles observaram, né, que houve uma absorvância maior e uma biodisponibilidade do fármaco quando ele, nesse tipo de nanopartícula. Sim, melhorou a absorção e, consequentemente, melhorou a biodisponibilidade. Maravilha. Agora, só tá estranho essa frase aqui, ó, quando você fala do seu sistema. Você tá falando, né, que as ciclodestrinas... Além delas, outro sistema. Sim. Em adição. Tá. Entendi. Entendeu? Pronto. Então, no caso delas, sistemas como o seu, eles podem atuar, né, melhorando essas características. Tá. Essas características que eu falo... Você pode colocar aqui, ó, ao invés de colocar como no caso do seu fármaco, aí você tem vírgula, são nanopartículas, acho que você pode colocar como no caso do seu fármaco nanoencapsulado. Eu acho que fica mais claro, entendeu? Esse são nanopartículas é que tá estranho aí. A frase tá certinha, é só o jeito mesmo de você expressar, eu acho que fica mais claro. Como você colocou para o sistema do outro trabalho, né? Você colocou aqui, ó, carreadores lipídicos nanoestruturados para esse fármaco. Isso. Beleza. Aí vamos ver como é que ficou a sua conclusão, então. Então, é que eu fiquei na dúvida se acrescentava mais outro parágrafo para finalizar, falando, ou se ia ficar uma coisa mais, ia ficar repetido. Tá repetindo isso. Tá, vamos ver. Peraí, você falou lá, né, do seu resultado, de quanto foi a ação ao longo do tempo. Depois você falou de um sistema pregresso que já tinha feito um experimento semelhante, né? Sim. E que fez o mecanismo de ação para saber qual é a via da dor que era melhorada com esse fármaco. Beleza, com aquele sistema pregresso. Aí depois você fala que para nanopartículas, né, já foi demonstrado em um estudo de farmacocinética que o seu fármaco melhora. E aí você comprova pelo outro estudo, né, que o seu estudo ele também está na mesma linha. Isso. Aí eu pensei em fechar novamente falando que além da vantagem, né, de aumentar a absorção e consequentemente a biodisponibilidade, falar da liberação, como nós observamos, foi uma liberação mais sustentada por, consequentemente, um efeito mais duradouro do fármaco quando nanoencapsulado, né? Mas isso só que aí já ficava, né, como já citei lá em cima, podia ficar uma coisa... repetido, eu acho que não precisa. Eu acho que tá bom assim, do jeito que você seguiu essa linha de raciocínio. Acho que ficou ótimo dessa forma. Aí depois você fechou, né? Isso. O seu trabalho, beleza. Aí antes da gente ver a conclusão, eu vou te perguntar qual era o objetivo do seu trabalho. Porque na conclusão a gente sempre tem que responder, né, ao objetivo. Então, antes de ler ou de escrever a conclusão, a gente tem que ter bem claro qual é o objetivo para a gente ver se essa conclusão está respondendo ao objetivo. Então, meu objetivo, a priori, no início que eu fui desenvolver esse trabalho, eu pensei em fazer uma formulação tópica. A gente já trabalha com esse fármaco, já tem estudos desenvolvidos, né, lá, em parcerias com o nosso laboratório. Viu que o sistema, que já tem a publicação ciclodextrina, ele melhora essas características de solubilidade. Pensando em melhorar ainda mais nessas características, tipo, contornar as limitações deste fármaco, né? A gente vem trabalhando com nanopartículas, né? Vem percebendo que essas nanopartículas ela tem a capacidade de melhorar a solubilidade, a absorção, consequentemente a biodisponibilidade. Então, pensamos em incorporar esse fármaco, né, num sistema
nanoestruturado, né, para melhorar esses efeitos, tentar contornar essas limitações físico-químicas e, consequentemente, melhorar o efeito farmacológico desse fármaco. Só que agora com o diferencial de forma controlada. De forma controlada, que o sistema anterior não fazia. O sistema anterior não fazia. Então, a gente tentou melhorar esse efeito, né, tentar uma liberação mais controlada, possivelmente tentar, quando for pensar no produto final, seja ele oral ou tópico, né, isso seja uma formulação que venha a ser administrada menos vezes, porque esse nosso sistema ele tem essa possibilidade de fazer essa liberação sustentada, controlada, então esse tempo efeito ele vai ser bem maior do que quando comparado a outros sistemas. E aí você melhora a adesão do paciente. Sim, a adesão, né? que é um dos viés, né, nesse tratamento. São muitos medicamentos que as pessoas utilizam, né? E aí a adesão também, por conta de estar tomando aquele medicamento várias vezes ao dia, e não é só um medicamento, são vários medicamentos. Então, essa possibilidade de tentar diminuir essa administração, que seria de 3 passar para 1 vez ao dia, isso poderia melhorar a adesão ao tratamento. Com certeza. E possivelmente, né, quando você escalar isso para um ensaio clínico, possivelmente você pode ver menos reações adversas. Por exemplo, menos efeitos gástricos, né? E etc. Então, vamos lá ver como é que ficou a sua conclusão. Então, você está dizendo que a sua formulação... Aí você fala da característica dela, né? Falei um geral da... Eu até pensei em não colocar, mas aí eu coloquei, né, como foi obtido, porque a gente partiu de um trabalho inicial, obteve esse sistema e caracterizou ele, então eu citei toda a parte de caracterização. Porque um dos seus objetivos era desenvolver esse tipo de formulação que nunca foi desenvolvida antes, né? Então, como um dos seus objetivos era desenvolver, cabe você colocar isso. E aí depois você fala, tá... Tudo bem, aí você fala que ela foi segura, né? Aqui eu acho que você ainda está muito apegada, Tati, aos seus resultados. Tá vendo? Você tá aqui me dizendo, primeiro, de como foi que a formulação foi obtida. Até aí tudo bem, porque um dos seus objetivos era, né, desenvolver essa formulação que é totalmente nova. Depois você fala que ela é estável, tudo bem, né, também, porque você ainda tá falando do desenvolvimento. Mas aqui você repete o seu resultado quando você diz que ela foi, nesse caso aqui, ao invés de você dizer que ela não demonstrou citotoxicidade, você já pode dizer que ela foi segura, né? Ela foi segura. Que você já falou essa frase lá em cima, que ela não demonstrou citotoxicidade. Então, você está demonstrando aqui que a sua formulação é segura. Então, eu acho que aqui você tem que fechar mais nessa perspectiva, né? Depois você fala lá do seu estudo de liberação, que ficou super legal, já conjugando com a resposta, né, que teve lá no animal. Tá. E aí você fala, então, de quão o seu trabalho ele é promissor, né, no sentido de desenvolver novas formulações dessa classe de medicamentos. Eu acho que tá ótimo. Só precisa rever essa questão da forma de você escrever para não ficar tanto repetindo os resultados. Então, nessa parte aqui que se fala lá da resposta nas células, eu acho que é importante você mostrar que ela foi segura. E não dizer de novo que ela não foi citotóxica. Certo? Entendi. Agora, isto é uma coisa muito importante. Eu mesma, até hoje, me pego cometendo esse erro. E vejo isso em muitos trabalhos que corrijo. Nós temos muita dificuldade em definir com clareza qual é o objetivo do nosso trabalho. E isso é fundamental para uma boa conclusão. Afinal, lembre, o segredo de uma boa conclusão é responder aos objetivos. No caso do artigo da Tati, a questão era que ela ainda estava com a conclusão muito enraizada na repetição dos resultados. Dessa forma, ela não estava respondendo aos objetivos. Beleza. Eu estou vendo aqui nos seus agradecimentos, você é bolsista de que programa? FAPTEC. Tá, FAPTEC, beleza. Porque saiu uma nova norma da CAPES, não sei se você viu que é obrigatório colocar o agradecimento à CAPES e o número do processo. Então, se você tiver o número do seu processo de bolsa da FAPTEC, eu acho que é importante colocar isso. Depois eu posso te mandar um modelinho da forma que você pode escrever. Isso aí, viu? Que tem lá na norma da CAPES, a gente pode fazer parecido.
Beleza. Nas suas referências, você já está usando o EndNote, né? Medley, ótimo. Então você já não vai ter mais trabalho em caso, né, do artigo voltado, e você ter um trabalho manual para melhorar a formatação. Então isso é perfeito. A escolha da revista, você já fez a escolha? Ainda não, estou pensando, porque eu estou conversar com a professora, porque como tem essa parte em vivo, eu já pensei numa revista e aí vou ver o que ela acha. Por isso que ainda assim ele não está no formato, porque a depender da revista, os resultados de discussões podem ser separados, né, juntos. Pronto, nessa questão da revista, eu não sei se eu já te falei, mas você pode usar aquela ferramentazinha da Jane, né? Que é lá se eu não me engano, é da plataforma da Elsevier. Que aí você copia e cola o seu resumo lá, você coloca lá no Google, Jane artigos, uma coisa assim. Aí você coloca o seu resumo lá e ela vai sugerir todas as revistas que cabem o seu trabalho. Então você não perde aquele tempo de submeter para uma revista que possivelmente não enquadrava no escopo da revista. Então eu acho que é válido também você fazer uma tentativa dessa, e aí da relação de revistas que ela sugerir lá, você vê qual que vocês acham que é mais válido enviar. Beleza, Tati, acho que ficou ótimo. Bem diferente, né? Deu uma outra cara do que a gente tinha visto anteriormente, e agora eu acho que os resultados eles ficaram bem costurados e bem correlacionados, coisa que antes eles estavam meio que soltos, né? Eram os mesmos resultados, só que a forma de você apresentá-los é que estava deixando o trabalho meio, como que eu posso dizer, muito fragmentado. E agora não, agora você deu outra roupagem nele, acho que ficou ótimo. E essa foi a reunião que eu tive com a Tati. Se você gostou, curta as nossas redes e compartilha este vídeo com quem você acha que precisa dessas dicas. Caso você tenha outras dúvidas sobre como organizar o seu artigo científico, deixe nos comentários que eu responderei o máximo que eu conseguir. Estou aqui para ajudar. Eu sou a Paula Menezes e esse foi o vídeo para o nosso canal Seja PhD Desmistificando a Pós-Graduação.